Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Vida Espírita. Hoje eu gostaria de refletir um pouquinho a respeito de uma lei que nós temos dentro da doutrina espírita, né? A gente que estuda um pouquinho a doutrina, volta e meia nós nos deparamos com a seguinte frase: a lei de justiça, de amor e de caridade. É uma lei que está ao final das leis morais de O Livro dos Espíritas, um capítulo, melhor dizendo, né? Que está ao final das leis morais do Livro dos Espíritos, portanto, da terceira parte dessa obra, e que traz ali um resumo de todos os deveres que o homem tem diante da vida. A lei de justiça, amor e caridade resume para a gente tudo o que foi exposto dentro das leis morais do Livro dos Espíritos. E é uma reflexão importante para as nossas vidas, porque o espírita se orienta pelos ensinamentos dos espíritos superiores. Ele se orienta pelos ensinamentos de Jesus, pela primeira revelação, inclusive, que traz os 10 mandamentos através de Moisés. Então, nós temos, dentro desse nosso âmbito de estudo do Espiritismo, desde os 10 mandamentos até a codificação, que nós consideramos a terceira revelação, o que pode ser descrito nessa frase, né? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, pode ser resumido ali, dentro da lei de justiça, amor e caridade. É essa lei que guia, ou que deve guiar, a vida do espírita. E claro que ela está exposta ali naquilo que ela deve ter em sua maior pureza. Ela vai ser replicada em diversos momentos dentro da doutrina espírita e vai ser explicada em suas nuances, vai ser explicada em seus detalhes. Ela vai trazer para a gente ali orientações de como conduzir a nossa vida, estando cada um de nós à disposição dessa lei, para que a gente possa escolher segui-la. Ela é uma lei, obviamente, e o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Por que essa lei, então, está posta para a gente, né? Se a gente tem o livre-arbítrio de escolher segui-la ou não? Porque, sendo uma lei de justiça, ela vai fazer com que a gente, ao seguir a justiça, que a gente cultive em nossa vida aquilo que é justo. Lembrando que a gente tem um conhecimento na doutrina que é de uma sabedoria enorme, né? Que a gente pode plantar o que a gente quiser, mas que a colheita será obrigatória. Então, se a gente planta justiça, em algum dia a gente colhe justiça. Em algum momento a gente passa a colher tudo aquilo que é justo. Se a gente quer justiça, a gente tem que agir de forma justa, antes de exigir a justiça do mundo que nos cerca. Então, se a gente quer amor, a gente precisa cultivar em nós o amor. Se a gente quer um mundo mais amoroso, o amor, inclusive, é algo que pertence a quem ama. O amor que o outro nos dá não nos pertence, pertence a ele. Tanto quanto o amor que nós damos. O amor que nós damos pertence a nós. Olha como que a doutrina espírita abre os nossos olhos, né, os nossos horizontes. Se eu quero amor em minha vida, tudo que eu preciso fazer é amar. Tudo que eu preciso fazer é amar. O amor que vem dos outros é consequência do plantio do amor que eu executo hoje. Não é? Caridade, se eu quero um mundo mais caridoso, se eu quero um mundo em que as pessoas são mais caridosas, que eu comece dando o exemplo. Que eu comece a cultivar a caridade. Então, notemos que a lei de justiça, amor e caridade é uma lei que, para espíritos do nosso grau evolutivo, é composta de sementes. Nós somos semeadores, como diria Jesus na sua famosa parábola, né? Parábola do semeador, né? Nós somos semeadores. O homem sai a semear, as sementes vão caindo pelo caminho. A gente vai plantar justiça, amor e caridade em certos tipos de solo que não estão preparados para recebê-las. E, portanto, elas não vão crescer como boas plantas, não vão frutificar, mas não importa. No fim, a semente pertence ao semeador. O fruto pertence, nesse momento, a Deus, mas um dia vai pertencer a nós também.
importantíssima essa consciência de que a gente precisa começar a viver orientado por essa lei de justiça, amor e caridade. E como que a gente começa a fazer isso? A gente começa perguntando para nós mesmos, interrogando a nossa consciência sobre as nossas próprias atitudes. Se eu fui justo, se eu fui amoroso, se eu fui caridoso. Se eu perceber que não fui, eu vou perceber que eu violei essa lei, né? Santo Agostinho pede, inclusive, no Livro dos Espíritos também, que a gente, questão 919A, que a gente faça esse exercício, ou nos ensina, né, dizendo que ele mesmo o fazia, esse exercício todos os dias antes de dormir. Perguntar à própria consciência como foi o meu dia. Para nós aqui que estamos falando sobre esse resumo das leis morais que o Espiritismo nos ensina, né, a lei de justiça, amor e caridade, eu fui amoroso, eu fui caridoso, eu fui justo em todas as minhas atitudes ou não? Se eu não fui, que eu me esforce no dia seguinte para não praticar o mesmo mal que eu pratiquei hoje. Para fazer amanhã o bem que eu não consegui fazer hoje. Para não desprezar voluntariamente as oportunidades de ser útil, as oportunidades de fazer o bem. É para que ninguém possa se queixar de mim. Perguntar essas coisas à nossa própria consciência. Se eu fiz ao meu próximo tudo aquilo que eu gostaria que o meu próximo fizesse a mim. Bom, com esse, com essas orientações da doutrina espírita, a gente começa a colocar em prática essa lei de justiça, amor e caridade, que é nada mais, nada menos do que Jesus ensinou em sua passagem terrena. É ser capaz de dizer uma palavra de alívio e consolo a alguém, de dar ao necessitado aquilo que realmente ele precisa, de estar com os olhos e ouvidos abertos à presença do outro na nossa vida, percebendo que muitas vezes a pessoa é irritadiça, ela é inconveniente, não porque ela quer ser assim, mas porque algo a incomoda. Perceber que muitas vezes nós não inspiramos confiança ao nosso próximo por nossas atitudes, por nossos gestos, por nossos pensamentos, pela forma de exigência que nós temos em relação a eles, que nós não inspiramos a ele muitas vezes confiança, simpatia. Então, a partir desse tipo de atitude, desse tipo de observação a respeito da vida, a gente passa a observar a cada dia um pouquinho mais a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí a gente tem aí, na sequência dessa nossa predisposição, algo que é inesperado. A gente começa então a perceber a experiência de viver dentro dessa lei e quanto isso facilita a nossa existência, quanto isso nos torna pessoas mais queridas pelos outros, quanto isso nos aproxima de mentores espirituais que querem a nossa proteção, o nosso bem, quanto isso faz com que a gente cresça enquanto espíritos e indivíduos. A gente começa a colher benesses imediatamente na observação da lei moral que a doutrina espírita nos ensina e que nós temos, né, nela Jesus como nosso guia e modelo. Então, conscientes da lei de justiça, amor e caridade, vamos praticá-la, meus amigos. Um abraço fraterno e até logo mais.